torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos comentar sobre os erros e os acertos de Fábio Carille até o momento no comando do Santos. Já quero a opinião de vocês, então deixem aqui nos comentários, separem pelos acertos, falem os acertos e também falem os erros. Mas antes da gente começar esse tema do vídeo, só mostrar como está a tabela do Campeonato Brasileiro, pois a rodada terminou, né? Tava faltando o jogo entre São Paulo e Ceará, que acabou empatado, e também tivemos a partida entre Cuiabá e Sport. O Sport acabou sendo derrotado. Vale lembrar que o próximo jogo do Santos é fora de casa contra o Sport no domingo. Então, o Santos segue fora da zona de rebaixamento com 28 pontos. O Bahia tem 27, Sport 26, Grêmio 23 e a Chape 13 pontos, tá? O América também, que é o time que está sem treinador, né? Visto que foi o Wagner Mancini para o Grêmio, é o próximo adversário do Santos quando a gente for atuar na Vila Belmiro. Então, sem ser nesse domingo, na próxima rodada, o próximo adversário do Santos é o América, que hoje está sem treinador. Bom, então já atualizamos a questão da tabela, né, que é algo que nos interessa bastante. Tinha muita gente, né, zicando ali, torcendo contra os adversários diretos, mas agora vamos para o tema central do nosso vídeo. Eu vou começar com alguns acertos do Carille. Eu venho sentindo esse time do Carille em comparação ao do Fernando Diniz, né? A gente sempre tenta apontar algumas comparações por conta do último trabalho, né, que era o Fernando Diniz. Sinto um Santos mais organizado em campo. Sinto um Santos mais organizado. Tivemos uma melhora defensiva coletiva, tá? Coletiva. Na hora dos erros, eu vou falar um pouco sobre a questão defensiva, alguns erros, mas coletivamente, eu acho que o Santos é um time que teve uma certa evolução. Só para a gente olhar um exemplo bem prático, a própria questão do João Paulo. Antes, o João Paulo era um goleiro que ficava muito exposto, né? Muito exposto. Esse esquema de 3 zagueiros, eu acho que pela característica, principalmente dos nossos laterais, que são laterais que avançam bastante, né? Tanto Pará ou o Madison, ou até mesmo Moraes e Felipe Jonathan, são laterais mais ofensivos do que defensivos. Então, até mesmo quando eles estão atuando mais como alas, ou até mesmo quando tem Lucas Braga e Marcos Guilherme, tem uma certa segurança defensiva por conta desses 3 zagueiros. Tem sempre alguém ali na cobertura, né? Algum zagueiro na cobertura do Santos. Então, acho que é um esquema que, obviamente, a gente precisa ter ainda, né, ajustar algumas coisas, mas eu acho que veio para, de uma certa forma, proteger mais o João Paulo. É só a gente olhar quantas defesas, quantos milagres o João Paulo faz na partida, né? Diminuiu bastante. Outra questão que eu gostei bastante do Carille foi dar mais oportunidades ao Vinícius Anocelo. No começo do trabalho, a gente até que estava pegando um pouco no pé exatamente por conta disso, né? Que o Zanocelo não tinha tanto espaço e tal. Mas agora está sendo um cara que pode ser mais ainda importante para o time do Santos jogando no meio-campo. Então, acho que é interessante essa cada vez mais, essa permanência do Zanocelo no time do Santos. O Camacho também é outro jogador que cresceu de produção com o Carille, vem sendo importante tanto na parte defensiva, mas principalmente na questão de criação, né, de jogadas, ajudar ali o meio-campo do Santos. A gente não vê esse meio-campo do Santos com aquele buraco. Ainda precisa melhorar em questões de criação, né? Em alguns momentos o Santos deixa um pouco a desejar, sim, mas aquele buraco que existia com o Fernando Diniz não acontece mais, exatamente por conta dessa organização. O time do Santos está mais postado em campo. E falando especificamente, né, desde quando o Santos venceu o time do Grêmio, nas 2 últimas rodadas, né? Sinto um Santos mais confiante, principalmente na partida contra o Atlético Mineiro, exatamente no primeiro tempo. No segundo tempo foi um outro jogo, mas no primeiro tempo, um Santos um pouco mais confiante, né? Tentando algumas jogadas, mais organizado, não tão afobado. Então, espero que isso dê sequência para os próximos jogos. Isso também não é também só mérito do Carille, né? Isso também vem daquela questão da confiança que a gente vinha comentando, que se aparecesse seria importante
para o time do Santos. Agora, vem vários erros aí que eu pontuei, né? Erros, obviamente, existem. Se não existissem, o Santos não estaria em 16º do Campeonato Brasileiro, estaria brigando ali pelo título, por Libertadores, enfim. E esses erros acontecem e a gente está aqui para falar. Então, como eu falei, existe uma melhora defensiva coletiva do time do Santos. Porém, individualmente, o time do Santos deixa a desejar em alguns aspectos, principalmente na bola aérea. É um desastre, né? É um problema crônico no Santos. Entra treinador, sai treinador, e é incrível que ninguém consegue arrumar isso. Tem que dar uma certa questão também ao Vinícius Balieiro. Não estou fazendo uma crítica ao jogador, porque eu acho que quando o jogador joga improvisado, a culpa é principalmente do técnico. Então, tira o Vinícius Balieiro improvisado. Quer jogar com o Balieiro? Coloca no meio-campo, coloca como primeiro volante, não sei, mas como zagueiro não dá. Prefiro muito mais o Danilo Boza do que o Vinícius Balieiro, para você não queimar o jogador que né, acabou de renovar com o Santos por mais 4 temporadas. Então, eu não faria isso. Eu acho que é uns erros que o Carille vem cometendo, assim como a questão do Palha. O Palha não vem bem nos últimos jogos, vem falhando, né? E erros que estão sim mudando com o resultado dos jogos do Santos. Então, também é de se pensar, né? Em tirar o Palha, colocar o Robson Reis, colocar Derek, não sei, né? Principalmente agora também, a gente não tem Kaique e Luiz Felipe, talvez seja um pouco mais complicado. Mas o Carille tem que observar o que não está dando certo e o que está, de uma certa forma, diretamente atrapalhando os resultados positivos do Santos. Outra questão, falando da desatenção do Santos em alguns lances, não é só na bola aérea, mas também a gente vem sofrendo com a questão de penalidades. Eu já falei aqui, eu acho que o pênalti contra o São Paulo não existiu, eu acho que os pênaltis contra o Atlético Mineiro são bem discutíveis, só que já que estão marcando pênaltis contra nós, tem que ter um pouco mais de atenção na hora de dar aquele bote, na hora, né, de colocar a mão bem para trás ali do corpo, para que não tenha interpretação de que tentou colocar a mão na bola. Então, isso de uma certa forma, né, o time do Santos, não é nem só o Carille, né? Isso serve mais para os jogadores, mas só para a gente falar aqui. Outra questão que eu acho que a gente também precisa bater na tecla, que eu já falei até que um pouco, a questão de improvisações. Não é só a questão do Balieiro, mas também a questão do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme é um jogador que atua muito mais pela esquerda, por exemplo, do que pela direita. E agora, com o Madison à disposição, eu colocaria, né, o Marcos Guilherme no banco, brigando ali por uma posição com o Lucas Braga. Ala direita, lateral direita, deixa com o Madison. Né? Ele é um jogador que, na minha concepção, não sei se vocês pensam igual, é muito mais indicado, né, do que o próprio Marcos Guilherme. Mas, enfim. Também falar sobre a questão de saber substituir os jogadores. Né? Eu acho que até as substituições que o Carille vem realizando nos últimos jogos até que foram bem inteligentes. Né? Ele consegue perceber o erro e consegue agir rápido. Só que falando nesse jogo contra o Atlético Mineiro, eu comentei isso na análise, comentei isso na live, achei que ele demorou muito para mudar o time. Né? Ele só foi mudar o time quando o Santos toma gol do Atlético Mineiro. Ele poderia já ter entrado com o Pirani, poderia já ter começado com o Madison, poderia ter colocado o Tardelli bem antes. Então, precisa ter um time melhor em algumas partidas em relação à substituição e também os 11 iniciais. Né? A gente tinha comentado também que na ausência do Sanches, coloca o Pirani. Né? É um jogador que, de uma certa forma, eu acho que pode entregar mais que o Giamota. Né? Então, você meio que acaba queimando uma substituição, porque aí você tem que, né, fazer, digamos assim, o óbvio no segundo tempo. E outra questão de ter mais alguns jogadores em campo, como é o caso do Ângelo. O Ângelo que eu falei que o jogo contra o Grêmio talvez fosse uma oportunidade interessante para o Ângelo. Danilo Boza, né, colocando ele na zaga do Santos. Pirani, né, quando não tem Sanches, coloca o Pirani, ou até mesmo poupa o Sanches em alguns jogos, ou coloca o Sanches para segundo tempo, para que ele consiga, né, se aproveitar, render mais em campo. E o Tardelli também. Eu acho que o Tardelli ele já vem mostrando nos últimos jogos, exceto o jogo contra o Atlético Mineiro, que quase não pegou na bola, mas vem mostrando que pode ser uma questão interessante aí para as próximas partidas. Não sei se como titular, mas é um jogador que cada vez mais precisa estar presente nesse time do Santos.
E só para a gente falar aqui, já fazer uma pequena projeção para o jogo diante do Sport e relembrar, né? João Paulo, Jean Mota, Kaique e Luiz Felipe não devem jogar, né? O Jean Mota e João Paulo receberam o terceiro amarelo, Kaique e Luiz Felipe estão naquela fase de transição. O Batistão está em observação, então a gente coloca aí como indefinido por enquanto, né? Talvez lá sexta-feira, sábado, nós tenhamos aí um posicionamento mais certo em relação ao Batistão. E talvez tenhamos o retorno de Marcos Leonardo, o Sanches e o Felipe Jonathan, que voltam de suspensão. Marcos Leonardo estava com a seleção. E só para dar uma informação, deixa eu até colocar aqui no tweet do Guilherme Lesnock, que ele é setorista lá do Diário do Peixe, que falou sobre a partida entre Sport e Santos. Deixa eu ler aqui. O Sport solicitou junto à CBF a mudança do dia da partida contra o Santos. De domingo, a equipe de Pernambuco solicitou alteração para segunda-feira, dia 18. Como a equipe joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal, nesta quinta, vê pouco tempo para se preparar para domingo. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente do Sport disse o seguinte: o jogo ocorre às 19 horas. A chegada em Recife só ocorrerá no início da madrugada do sábado para domingo, quando está marcada a partida diante do Santos. Não tem atleta de alta performance que suporte. CBF negou o pedido de adiamento do Sport para a partida contra o Santos. O jogo segue marcado para domingo às 20h30, como estava previsto. A única alteração será no palco do jogo, antes na Ilha do Retiro, agora acontecerá na Arena Pernambuco. Tá? Então, Santos e Sport, Sport e Santos está mantido para domingo às 20h30. Não acontecerá na segunda-feira, como foi pedido o Sport, né, junto à CBF. Então, essas são as informações. Já falamos aqui sobre alguns erros, sobre alguns acertos do Carille. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu sempre gosto de acompanhar. Os resultados, né, de uma certa forma, foi uma rodada que ajudou o Santos, né, o Santos que não conseguiu pontuar contra o Atlético, mas também viu seus concorrentes diretos aí não se distanciarem. E principalmente, né, não entramos no Z4 do Campeonato Brasileiro. Agora contra o Sport é outra final de Copa do Mundo, onde o Santos precisa vencer ou ganhar. Não tem outro resultado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê